Tratamento holístico muito interessante que você vai conhecer agora com o Marcos Vinícius Menezes. Olá, como vai? Olá, tudo boa bem? noite, tudo bom? Você é terapeuta holístico. Isso. E o nome do tratamento é Fogo Sagrado Alinhamento Energético, Sim, não é? é esse mesmo. Qual é a finalidade? Como é que surgiu esse tratamento? É uma terapia holística alternativa que surgiu, uma técnica vinda dos índios brasileiros, através de dois terapeutas, o Aloísio e a Mônica Oliveira. Eles se juntaram e pegaram a base dos índios e transformaram isso tudo numa terapia que a gente chama de física quântica, uma terapia quântica, né? Muito interessante. É. E qual é a finalidade, assim, para quais casos ele é mais indicado? Ele é indicado para todos os casos, desde saúde física, né, para doenças físicas como emocionais. Então, o tratamento ele ocorre desde a parte de dor, de sofrimento mesmo, físico, quanto as dores emocionais que a gente tem, como depressão, ansiedade, né? Então, ele permite que você entre em contato com essas emoções, né? Porque como que isso tudo funciona? Tudo que acontece com a gente, por exemplo, desde uma criança vem crescendo, e a criança ela é muito emocional, né? Então, ela começa a captar algumas informações que estão acontecendo, e às vezes ela tem a impressão que o papai não ama, né? A mãe não está dando o amor do jeito que ela queria, ou do jeito que ela achou que deveria ser. E ela acaba crescendo, e isso vira para ela, isso entra no padrão de comportamento dela, isso vira um padrão em desequilíbrio, né? Então, às vezes, ela se sente muito carente, ela sente que tem que agradar todo mundo, porque para se sentir aceita, às vezes, pelo pai, né? Mas isso já está um pouco esquecido no subconsciente dela. E essa terapia permite a gente não dar um remédio, alguma coisa para aliviar essa sensação, mas a gente acessa, através da sensitividade da física quântica, a gente acessa a raiz desse problema. Então, a partir do momento que a pessoa o cliente está aqui, o terapeuta acessa a raiz do problema, a partir do momento que ela tem uma nova observação daquela situação, as atitudes dela começam a mudar. Então, a finalidade, desde saúde física quanto emocional, a finalidade é permitir e dar a potencialidade ao ser humano de voltar a ser feliz, voltar a sorrir, voltar a entender a sua história e mudar a sua história. Bom, você citou um exemplo com uma criança, não é? Qual é a idade mínima para começar a fazer a terapia? A gente não tem limite, tá? Mas a gente faz essa terapia, por exemplo, a gente atende para criança, casais e adultos também, tá? Muitos adultos vão até o consultório para serem atendidos, e através da nossa sensitividade eu acesso informações da infância dessa pessoa. Pode ser na infância, pode ser na fase adolescente, na fase adulta até, né? Às vezes aconteceu um acidente, alguma coisa que causou um trauma, né? E aí a gente vai trabalhando e vai acessando essas informações. Durante o trabalho a gente acessa a informação e a gente trabalha essa emoção para o equilíbrio. A gente equilibrando essa emoção, o paciente, o cliente, ele sai do consultório com uma nova visão da vida e dele. E aí tem toda essa potencialidade do autoconhecimento que permite ele seguir adiante e fazer as mudanças na vida dele. E quais são as técnicas? São várias técnicas, né, Sim, incluídas. A principal técnica que a gente usa é a sensitividade, né? A nossa sensitividade que todo ser humano tem, é dotada disso. A gente também utiliza muito a física quântica, né? Que então a gente consegue acessar as informações de um outro tempo, nesse momento agora, através da física quântica. Eu diria que mais uma ferramenta muito importante que a gente usa é a amorosidade, que a gente não julga, né? A gente entende nesse trabalho, conforme ele foi criado, uma das filosofias dessa terapia é que todo mundo tem os seus desafios e todos viemos aqui para aprender algumas virtudes. Então, todos os desafios são experiências que transformam em virtudes, né? Então, a primeira coisa é a gente não julga a pessoa ou o problema da pessoa ou a questão da pessoa. A gente trabalha bastante com a nossa amorosidade para conseguir fazer esse trabalho. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar que eu vou lá fazer a terapia. Qual é o primeiro passo? A gente faz uma anamnese, em grupo, individual? Como é que funciona? Essa terapia ela tem formas em grupo e individual. Então, se você fosse lá fazer, vamos fazer que você fosse fazer individual. Você iria chegar lá. Essa terapia é tão mágica e me encantou tanto porque você chega lá e não fala nada.
o próprio terapeuta começa a falar de você. Então, a gente faz uma leitura do seu campo de energia. Tá? Então, eu começo a falar sobre você e vou identificando algumas questões a serem trabalhadas. Após isso, você vem, me dá um feedback e aí a gente começa a fazer todo esse trabalho, toda a terapia. Então, ela é mágica por isso, porque, na verdade, o terapeuta começa falando do próprio cliente. Muito interessante. Agora, como é que você consegue acessar esse campo de energia das pessoas? Através da nossa sensitividade, eu entro em contato, eu venho desenvolvendo essa sensitividade durante a minha vida. Né? Desenvolvendo para poder usá-la para ajudar as pessoas, para me ajudar. Então, a partir do meu autoconhecimento, cada vez que eu faço o autoconhecimento e vou entendendo as minhas emoções, eu consigo captar e entender as suas emoções. E aí eu consigo, às vezes, entrar em contato com o teu campo de energia e às vezes eu sinto uma emoção que é minha, mas que tem a ver com você. Aí eu falo, então você pode estar passando por isso, 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 isso. E através disso que a minha sensibilidade começa a me enviar as informações, como emoções, imagens. Você falou que na primeira sessão, no primeiro dia, a pessoa já consegue perceber algumas mudanças, não é? Com certeza. Muitas pessoas saem de lá do consultório, assim, bem... Primeiro, a mudança energética, né? A pessoa já sai mais leve, mais calma. E a partir do momento que eu identifico algo, um padrão de comportamento dela em desequilíbrio, e falo para ela que você está fazendo isso e a causa raiz foi X, a pessoa ela já passa a não querer mais fazer aquilo ali, porque ela já sabe que ela só faz... Se ela fizer aquilo, vai ter como consequência aquele problema. Não é nem a consequência, porque a consequência ela já tem, né? Ela já vive com esse problema. Quando ela vai lá no consultório, eu identifico que o problema, a causa é por causa disso. Então, ela tende a mudar a atitude. Né? Então, a pessoa às vezes já vive um sofrimento, já vive uma depressão, mas às vezes ela não sabe de onde vem essa depressão. E lá no consultório eu consigo identificar a causa raiz dessa depressão. Quando eu identifico a causa raiz, a depressão por si só, com o tempo, ela vai desaparecer, porque o próprio cliente não vai mais alimentar, entende? Ele não vai estar mais num quarto escuro, ele vai estar iluminado. Ele vai conseguir visualizar o que estava causando aquilo. Ele vai estar sendo orientado. Orientado. E quantas sessões a pessoa precisa fazer até ela receber alta, digamos assim? A gente depende muito, né? A sessão ela dura de 3 em 3 meses. Então, uma sessão... é uma sessão a cada 3 meses? Uma sessão a cada 3 meses. E quanto tempo que a pessoa fica contigo? Isso aí depende da pessoa, porque cada vez que... A gente tem muita coisa a ser trabalhada, né? Mas, por exemplo, se a pessoa me procurar para um foco específico, por exemplo, eu tenho muito mau humor, vamos supor. Às vezes, na primeira sessão, ela já libera esse mau humor, ela já consegue trabalhar e já volta a ter alegria pela vida de novo, né? Ter felicidade. Então, depende muito da pessoa que vai fazer. Às vezes, é um pouquinho mais profundo, então a gente vai fazendo algumas sessões até conseguir chegar no núcleo da questão. Tá? Na raiz, onde que depois que a consciência se instala, é como se fosse uma semente, né? Cada sessão a gente vai plantando alguma coisa e vai regando. Depois que aquilo brota, ela nunca mais volta para esse padrão de É como se ela ficasse no DNA da pessoa. A gente modifica a consciência, mas modifica para o amor, uma coisa sutil. É uma terapia muito leve, muito sutil e muito linda e transformadora. Muito interessante. Eu estou conversando com o terapeuta holístico Marcos Vinícius Menezes, que está falando sobre o fogo sagrado, alinhamento energético. Inclusive, vai ter um curso no dia 20 com relação a essa terapia, não é isso? Sim. Pela primeira vez, eu, junto com o Espaço Ganesha, da Andréa Franco, a gente está trazendo para Petrópolis essa formação de terapeutas também. Tá? Eu já faço os atendimentos no Ganesha, mas quem quiser se formar terapeuta nessa técnica, essa é uma grande oportunidade. O curso começa dia 20 de janeiro agora. É um curso de duração de 5 meses, só que é um final de semana por mês. Então, são 5 encontros nos finais de semana. O curso ocorre de 9 às 16 horas no sábado e de 9 às 16 horas no domingo. O curso, então, ele vai ocorrer no Espaço Ganesha. O telefone de lá é 2231-0517, no Espaço Ganesha. Então é só ligar, se quiser também experimentar essa terapia, é só ligar para o Espaço Ganesha, que ele fica no Shopping Pedro II, na sala 902. Tá? Então os interessados quiserem conhecer a técnica, a primeira aula, o primeiro final de semana do curso vai ser gratuito para as pessoas poderem conhecer, entenderem como é que funciona essa energia, como é que funciona o curso e a sutileza
que a gente trabalha. Eu poderia deixar para a pessoa ligar lá para o consultório para saber qual o valor do investimento, mas se eu fizer isso, as pessoas vão me xingar em casa. Então, você quer falar qual é o valor do investimento? Posso falar sim. Esse curso ele tem o valor de R$ 2.900 e pode ser parcelado em até 10 vezes. Tá? É um curso que a gente pode aí, se algumas pessoas precisam de outras flexibilidades, a gente pode conversar também, isso não tem problema. Entendi. É um curso que são 2.900 parcelado em 10 vezes, mas durante 5 meses. Já engloba todo o curso, o material, as aulas e tudo mais. Entendi. E aí...